Você está no canal Refúgio Intelectual. Neste vídeo, vamos fazer o audiobook resumo do livro 12 Regras para a Vida, de Jordan B. Peterson. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Introdução. 12 Regras para a Vida é uma obra escrita pelo psicólogo clínico Jordan B. Peterson, que oferece uma série de princípios práticos para lidar com os desafios da vida moderna. Ao longo do livro, Peterson combina reflexões filosóficas, psicológicas e até religiosas para fornecer orientações sobre como construir uma vida mais equilibrada e significativa. As regras que ele propõe são fundamentadas em uma compreensão profunda da natureza humana e dos dilemas universais que todos enfrentamos. Cada regra explora diferentes aspectos da experiência humana, desde a responsabilidade pessoal até a importância de enfrentar o sofrimento com coragem. Peterson ressalta a necessidade de organizar a própria vida, cultivar relacionamentos saudáveis, falar a verdade e buscar significado em vez de conveniência. Ele usa exemplos práticos e reflexões profundas para guiar os leitores a uma vida mais disciplinada e resiliente. O objetivo central do livro é ajudar as pessoas a viverem de maneira mais consciente e responsável, reconhecendo que, embora o sofrimento seja inevitável, ele pode ser enfrentado e superado com as atitudes corretas. A seguir, apresentamos um resumo detalhado das ideias-chave de cada capítulo, capturando a essência das lições que Peterson deseja transmitir. Capítulo 1. Com as costas eretas e os ombros para trás. Neste capítulo, Peterson começa com uma analogia entre o comportamento das lagostas e dos humanos. Ele descreve como as lagostas vivem em uma hierarquia de dominância, onde aquelas que mantêm uma postura assertiva têm maiores chances de sobrevivência e sucesso. Da mesma forma, os seres humanos também habitam hierarquias naturais e sociais que afetam seu bem-estar e sucesso. Peterson sugere que a postura física afeta a mentalidade e o comportamento das pessoas. Assim como as lagostas, humanos com uma postura ereta e confiante tendem a se sair melhor em interações sociais e a ganhar respeito. Além disso, ele fala sobre a importância de enfrentar os desafios da vida de maneira ativa, assumindo responsabilidade, em vez de adotar uma postura passiva e vitimista. Ele argumenta que manter as costas eretas e os ombros para trás é uma metáfora para enfrentar a vida de cabeça erguida, assumindo a responsabilidade por si mesmo, pelos seus erros e pelas suas decisões. A ideia é que essa postura física e mental ajuda a melhorar sua autoestima, ganhar mais confiança e, consequentemente, atrair melhores oportunidades na vida. Por exemplo, se alguém se apresenta com uma postura retraída e submissa, a tendência é que seja menos respeitado e valorizado nas interações. Em contrapartida, alguém que demonstra confiança física e emocional, mesmo em situações adversas, costuma ser visto como mais capaz e inspirador. O ponto-chave aqui é: adote uma postura física e mental confiante. Assuma a responsabilidade pela sua vida e esteja preparado para enfrentar os desafios de forma corajosa. O comportamento e a atitude que você adota afetam diretamente suas interações sociais e seu sucesso. Capítulo 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Neste capítulo, Peterson questiona por que muitas pessoas são melhores em cuidar de outros do que de si mesmas. Ele começa com uma observação simples: as pessoas, em geral, cuidam de seus animais de estimação com mais atenção e carinho do que cuidam de si mesmas. Elas garantem que seus pets recebam alimentação saudável, acompanhamento médico e conforto, enquanto muitas vezes negligenciam seus próprios cuidados. O autor argumenta que, em sua essência, isso se dá porque os seres humanos têm uma visão distorcida sobre seu próprio valor. Muitos se veem como indignos de cuidados e respeito. Eles aceitam o sofrimento e a autossabotagem como uma forma de punição inconsciente por suas falhas, imperfeições e fragilidades. Peterson ressalta a importância de enxergar a si mesmo como alguém digno de cuidado,
semelhante à forma como você cuida de quem ama ou de quem está sob sua responsabilidade. Ele traz à tona a ideia de responsabilidade individual, pois é seu dever se cuidar e promover seu próprio bem-estar, tanto físico quanto mental, para ser uma pessoa mais forte e capaz de enfrentar o caos do mundo. Por exemplo, quando cuidamos de alguém de quem gostamos, como uma criança ou um amigo, somos pacientes, gentis e proativos em relação ao seu bem-estar. O mesmo deveria ser feito por nós mesmos. Cuidar da saúde física, mental e emocional, adotando hábitos como exercícios regulares, boa alimentação e descanso, além de evitar o auto-boicote e autocrítica excessiva. O ponto-chave aqui é: você deve se cuidar com o mesmo zelo que teria ao cuidar de alguém importante sob sua responsabilidade. Seu bem-estar é fundamental para que você possa enfrentar a vida de forma eficaz e significativa. Capítulo 3. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Neste capítulo, Peterson discute a importância de escolher sabiamente quem está ao seu redor. Ele argumenta que o tipo de pessoas com quem você se associa pode afetar profundamente sua vida. As pessoas que querem o melhor para você são aquelas que incentivam seu crescimento, respeitam seus limites e estão dispostas a ajudá-la a ser melhor, mesmo quando isso significa fazer críticas construtivas. Peterson fala sobre a tendência de alguns indivíduos se cercarem de pessoas que, na verdade, contribuem para sua autossabotagem ou fracasso. Isso pode ser porque há um medo de crescimento e mudança, ou porque há uma dificuldade em aceitar que merecemos estar cercados de bons amigos. O autor sublinha a necessidade de afastar-se de relacionamentos tóxicos, que arrastam a pessoa para baixo, e buscar aqueles que encorajam o progresso, o esforço e a responsabilidade. Ele ainda explora a noção de que ser amigo de alguém que busca o melhor para você também significa aceitar ser desafiado por essa pessoa. Verdadeiros amigos podem apontar quando você está no caminho errado ou quando está fugindo de suas responsabilidades, algo que as más companhias não fazem. Por exemplo, se você tem amigos que constantemente o incentivam a adotar comportamentos destrutivos ou prejudiciais, como negligenciar a saúde ou responsabilidades, esses amigos estão contribuindo para o seu declínio. Amigos que promovem o crescimento vão incentivá-lo a aprender, a superar obstáculos e a melhorar a si mesmo. O ponto-chave aqui é: escolha estar ao lado de pessoas que desejam seu bem e seu crescimento, e não aquelas que reforçam comportamentos autodestrutivos. Boas companhias são fundamentais para uma vida plena e responsável. Capítulo 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Neste capítulo, Peterson ressalta a armadilha de comparar-se constantemente aos outros, algo que leva ao desespero, à inveja e à insatisfação. Ele argumenta que a única comparação válida que você deve fazer é com você mesmo, mais especificamente, com quem você foi no dia anterior. O progresso pessoal é o que realmente importa, não como você se compara com as realizações ou falhas dos outros. Peterson reflete sobre como a vida de cada pessoa é singular e, portanto, qualquer comparação com outra pessoa é injusta. Cada indivíduo tem um ponto de partida diferente, com diferentes habilidades, desafios e oportunidades. Comparar-se com os outros ignora essas variáveis e cria uma pressão social desnecessária. Em vez disso, Peterson sugere que você deve buscar uma melhoria constante e gradual, avaliando seu próprio progresso diariamente. Pequenos passos na direção certa são suficientes para construir uma vida significativa, e essa abordagem gera autocompaixão e paciência. Por exemplo, no ambiente de trabalho, em vez de se comparar com colegas que parecem mais bem-sucedidos, a abordagem correta seria avaliar como você está melhorando suas próprias habilidades e atitudes em relação ao seu trabalho. Se você está se exercitando, foque no seu progresso pessoal, melhores tempos, mais força, em vez de se comparar com atletas profissionais. O ponto-chave aqui é: o foco deve estar no seu progresso individual e contínuo, comparando-se com quem você era ontem. Evite comparações sociais que trazem ansiedade e frustração. Capítulo 5.
Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Aqui, Peterson aborda a responsabilidade dos pais na criação dos filhos e como isso impacta a sociedade como um todo. Ele afirma que uma das piores coisas que os pais podem fazer é permitir que seus filhos desenvolvam comportamentos que os tornem desagradáveis e, eventualmente, indesejados pelos outros. Essa atitude pode resultar em uma vida de isolamento, fracasso e miséria para os filhos. Peterson argumenta que as crianças devem aprender limites e regras desde cedo, e cabe aos pais imporem essas regras de forma amorosa, porém firme. A ideia é que, se os pais não corrigirem comportamentos inadequados ou destrutivos, o mundo lá fora o fará, de forma muito mais dura e implacável. Criar crianças que as pessoas gostem e que sejam bem-vindas na sociedade é um ato de amor, mesmo que isso exija disciplina. Ele também critica a permissividade excessiva na criação de filhos, afirmando que muitos pais temem impor regras por medo de parecerem autoritários ou de perderem o afeto dos filhos. No entanto, ele argumenta que o verdadeiro amor envolve ensinar as crianças a serem responsáveis e autossuficientes, mesmo que isso signifique confrontá-las quando necessário. Por exemplo, se uma criança tem o hábito de ser rude ou agressiva, cabe aos pais corrigir esse comportamento antes que isso se torne um padrão que prejudique sua interação com outras pessoas. Quando os pais não impõem limites, os filhos podem crescer sem noção de responsabilidade ou respeito pelas regras sociais, levando a problemas na escola ou no trabalho no futuro. O ponto-chave aqui é: ensine seus filhos a serem responsáveis, impondo limites e correções quando necessário, para que eles se tornem indivíduos de quem as pessoas gostem e que se ajustem à sociedade. Criar filhos com disciplina é um ato de amor. Capítulo 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Neste capítulo, Jordan Peterson argumenta que, antes de tentar corrigir as injustiças do mundo ou criticar os problemas externos, devemos primeiro olhar para a desordem em nossa própria vida. Ele afirma que muitos dos problemas que enfrentamos na sociedade refletem desorganização e falta de responsabilidade nas vidas individuais. Portanto, antes de protestar contra a injustiça social ou reclamar da corrupção e do caos no mundo, você deve assegurar-se de que sua própria vida esteja em ordem. Peterson reconhece que existem muitos fatores no mundo que estão fora de nosso controle. No entanto, ele enfatiza a importância de assumir total responsabilidade pelas áreas de sua vida que você pode controlar, desde a organização de sua casa e finanças, até a qualidade de seus relacionamentos e comportamento. Ele sugere que a ação correta comece em casa, por meio da disciplina, da honestidade e do estabelecimento de uma base sólida para a vida. Além disso, Peterson adverte contra o hábito de culpar os outros ou as circunstâncias externas por nossas dificuldades. Ele considera essa abordagem perigosa e improdutiva, pois leva à vitimização e à incapacidade de melhorar a si mesmo e o próprio ambiente. Por exemplo, antes de criticar o sistema político ou social, avalie sua própria vida. Você está cumprindo suas responsabilidades? Está tratando as pessoas ao seu redor de forma justa e honesta? Se sua vida pessoal está cheia de desorganização, finanças bagunçadas, relacionamentos deteriorados, falta de disciplina, você deve primeiro trabalhar para melhorar essas áreas antes de buscar mudar o mundo. O ponto-chave aqui é: antes de criticar o mundo e seus problemas, certifique-se de que sua própria vida está em ordem. Assuma a responsabilidade pessoal e corrija a desordem em sua casa e em sua vida, pois isso cria uma base sólida para qualquer ação que você queira tomar no mundo. Capítulo 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Neste capítulo, Peterson explora a ideia de que as pessoas tendem a buscar o caminho mais fácil na vida, escolhendo o que é conveniente em vez do que é significativo. Ele argumenta que esse comportamento leva a uma vida vazia e insatisfatória. O autor enfatiza que buscar o significado, mesmo que isso envolva sacrifício, esforço e dificuldades, é o que realmente traz propósito e profundidade à vida humana. Peterson usa exemplos religiosos e mitológicos, como a crucificação de Cristo e o sacrifício de heróis míticos,
para ilustrar que o verdadeiro sentido da vida vem do sacrifício voluntário em prol de algo maior. Ele sugere que, ao se comprometer com responsabilidades e enfrentar os desafios de frente, em vez de buscar atalhos ou conveniências momentâneas, as pessoas encontram propósito na vida. Esse sacrifício pode envolver assumir responsabilidades por outras pessoas, investir tempo e energia em projetos desafiadores ou fazer escolhas morais difíceis, mesmo que essas decisões não tragam benefícios imediatos. Peterson critica a busca pelo prazer instantâneo e a gratificação momentânea, apontando que esse estilo de vida tende a resultar em arrependimento e insatisfação. Por exemplo, optar por estudar e se preparar para o futuro, em vez de ceder à tentação de procrastinar ou se divertir sem planejamento. Escolher responsabilidades, como cuidar de uma família ou ajudar a comunidade, em vez de focar apenas em seus próprios desejos de curto prazo. O ponto-chave aqui é: busque o que é significativo, e não o que é fácil ou conveniente. A verdadeira satisfação vem do sacrifício em prol de algo maior e do enfrentamento das responsabilidades que dão propósito à vida. Capítulo 8. Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta. Neste capítulo, Jordan Peterson aborda a importância fundamental de falar a verdade e as consequências destrutivas de mentir. Ele argumenta que a verdade é uma das bases para uma vida bem-sucedida e para uma sociedade funcional. Mentiras, por outro lado, distorcem a realidade, levam ao caos e à desintegração dos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Peterson reconhece que dizer a verdade pode ser difícil, especialmente quando a verdade é desconfortável ou inconveniente. No entanto, ele ressalta que, quando evitamos a verdade, criamos uma teia de mentiras que eventualmente nos aprisiona. A verdade, por mais dolorosa que possa ser em certos momentos, é libertadora a longo prazo, pois alinha nossas palavras com a realidade, permitindo-nos enfrentar os desafios de maneira honesta e eficaz. Além disso, ele fala sobre o impacto das mentiras sobre a psique. Mentir cria uma desconexão interna e um sentimento de culpa que, com o tempo, pode gerar ansiedade, depressão e um sentimento de inadequação. A verdade, por outro lado, nos mantém firmes e alinhados com nosso verdadeiro eu. Peterson sugere que, se a verdade completa for difícil de ser dita, o mínimo que devemos fazer é evitar mentir. Mesmo pequenos enganos podem se acumular e causar grande destruição. Por exemplo, dizer a verdade em situações onde seria mais fácil mentir, como admitir um erro no trabalho, mesmo que isso traga consequências imediatas, em vez de esconder o erro e enfrentar problemas maiores depois. Assim como, quando confrontado com perguntas delicadas em relacionamentos, é melhor expressar honestamente seus sentimentos do que mentir para evitar conflitos temporários. O ponto-chave aqui é: a verdade é o alicerce da integridade e de uma vida saudável. Mentir cria um mundo ilusório que leva ao caos. Mesmo que dizer a verdade seja difícil, é a melhor maneira de manter sua vida alinhada com a realidade. Capítulo 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Neste capítulo, Peterson explora a importância de ouvir com atenção e humildade, assumindo que as outras pessoas podem ter conhecimentos e percepções valiosas que você desconhece. Ele afirma que muitos diálogos e debates falham porque as pessoas estão mais interessadas em falar do que em ouvir. Essa atitude leva ao fechamento mental, onde se perde a oportunidade de aprender algo novo e expandir a própria perspectiva. Peterson ressalta que, ao ouvir genuinamente os outros, especialmente aqueles com opiniões ou experiências diferentes, podemos enriquecer nosso entendimento e evitar o erro de achar que já sabemos tudo. Ele baseia essa ideia em princípios psicológicos, destacando que o diálogo é uma ferramenta poderosa para a troca de ideias e o aprendizado mútuo. O autor também observa que, quando você presume que sabe mais do que a outra pessoa, bloqueia sua capacidade de absorver novas informações e, frequentemente, isso leva a mal-entendidos e conflitos desnecessários. Ele defende a humildade intelectual e o respeito pela experiência e visão dos outros,
mesmo quando não concordamos com eles. Peterson afirma que ouvir de forma ativa e fazer perguntas genuínas pode não só melhorar suas próprias ideias, mas também fortalecer relacionamentos, permitindo um diálogo construtivo. Por exemplo, em uma discussão sobre política ou valores pessoais, em vez de tentar ganhar o debate, é mais produtivo ouvir o ponto de vista da outra pessoa e procurar compreender sua lógica e suas experiências. No ambiente de trabalho, ouvir atentamente as sugestões e opiniões de colegas pode levar a soluções criativas e à melhoria de processos, mesmo que inicialmente tais ideias pareçam diferentes das suas. O ponto-chave aqui é: ouça ativamente as pessoas ao seu redor, assumindo que elas podem ter algo importante a ensinar. Essa atitude não só expande seu conhecimento, mas também promove uma comunicação mais respeitosa e produtiva. Capítulo 10. Seja preciso no que diz. Neste capítulo, Peterson explora o poder das palavras e a importância de ser claro e específico ao se expressar. Ele argumenta que a precisão no discurso é crucial para organizar pensamentos, resolver problemas e evitar mal-entendidos. Quando você fala de forma vaga ou imprecisa, está convidando o caos e a confusão para a sua vida. Ser claro em suas palavras é essencial para comunicar seus desejos, necessidades e limites, tanto para si mesmo quanto para os outros. Peterson destaca que, quando somos imprecisos, muitas vezes é porque estamos evitando confrontar uma verdade desconfortável ou complicada. Essa evasão verbal pode resultar em problemas maiores no futuro, pois os pequenos conflitos ou mal-entendidos se acumulam, tornando-se situações difíceis de resolver. A precisão no discurso permite que você enfrente os problemas diretamente, ao invés de adiá-los ou mascará-los. Ele sugere que, ao ser claro no que diz, você define os limites da sua realidade e orienta melhor as pessoas ao seu redor. A comunicação clara evita mal-entendidos em relacionamentos, no trabalho, na vida cotidiana, e promove uma resolução mais eficaz de problemas. Por exemplo, em um relacionamento, ao invés de usar declarações vagas como "nunca me ouve", seria mais eficaz dizer: "quando você não responde ao que eu falo, sinto que minhas opiniões não são valorizadas". Já no ambiente de trabalho, ser claro ao explicar as expectativas de um projeto pode evitar retrabalhos e mal-entendidos entre a equipe. O ponto-chave aqui é: a precisão na fala não só melhora a comunicação, como também ajuda a organizar seus próprios pensamentos e enfrentar problemas diretamente. Ser claro e específico reduz o caos e a confusão em sua vida. Capítulo 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Este capítulo trata da importância do risco e da liberdade para o desenvolvimento pessoal, usando o exemplo das crianças andando de skate. Peterson observa que as crianças e os jovens, ao se engajarem em atividades arriscadas, como andar de skate, estão na verdade testando seus limites e ganhando resiliência. Interferir nesse processo, tentando eliminar todo o risco ou perigo, pode impedir que eles desenvolvam as habilidades necessárias para enfrentar os desafios da vida. O autor critica a tendência moderna de superproteger as crianças e adolescentes, privando-os das experiências que os ajudam a se tornarem fortes, autossuficientes e resilientes. Ele destaca que o processo de crescimento envolve necessariamente riscos e que é importante permitir que as pessoas, especialmente os jovens, experimentem e superem desafios por conta própria. Peterson adverte contra a criação de uma cultura que busca eliminar todo o risco e desconforto, argumentando que isso enfraquece os indivíduos e a sociedade como um todo. Ele defende a ideia de que enfrentar perigos controlados e aprender com os erros faz parte do amadurecimento e da construção do caráter. Por exemplo, permitir que uma criança brinque em um parque de forma independente, em vez de controlar cada movimento dela por medo de que se machuque, contribui para que ela aprenda a lidar com o risco e desenvolva autoconfiança. Deixar adolescentes tomarem suas próprias decisões, mesmo que errem, os ensina a lidar com as consequências e se tornarem mais responsáveis. O ponto-chave aqui é: o crescimento e o amadurecimento requerem a aceitação de riscos.
Superproteger ou impedir que as pessoas enfrentem desafios limita seu desenvolvimento e os torna menos preparados para os desafios da vida. Capítulo 12. Acaricie um gato ao encontrá-lo na rua. Neste último capítulo, Peterson aborda como lidar com o sofrimento inevitável que a vida traz. Ele usa a metáfora de acariciar um gato ao encontrá-lo na rua para ilustrar a importância de encontrar pequenos momentos de beleza e paz, mesmo em meio a dificuldades. O autor fala sobre como o sofrimento é uma parte inescapável da vida, e que tentar evitá-lo ou negá-lo só causa mais dor. Peterson reflete sobre suas próprias experiências com o sofrimento, especialmente em relação à doença de sua filha, e como essas dificuldades o ensinaram a encontrar alegria nas pequenas coisas. Ele defende a ideia de que, ao aceitar o sofrimento como parte da existência humana, podemos aprender a lidar com ele de forma mais construtiva, buscando pequenos momentos de alívio e beleza que nos ajudem a perseverar. O autor sugere que devemos nos concentrar no que podemos controlar, encontrar maneiras de ser gratos pelos pequenos prazeres da vida e lembrar que, mesmo em meio ao caos, há beleza. Ao acariciar um gato na rua, por exemplo, você pode se permitir um breve momento de paz em meio ao tumulto, o que ajuda a reequilibrar a mente e o espírito. Por exemplo, durante uma fase difícil da vida, pode ser reconfortante tirar alguns minutos para observar a natureza ou apreciar um hobby, aliviando o estresse. Quando estiver enfrentando uma situação desafiadora, encontre pequenos momentos de gratidão e paz, como ouvir uma música que você gosta ou passar tempo com um amigo. O ponto-chave aqui é: o sofrimento é inevitável, mas podemos encontrar pequenos momentos de beleza e tranquilidade que nos ajudam a lidar com as dificuldades da vida. Aceitar o sofrimento e focar nas pequenas alegrias nos mantém resilientes diante das adversidades. Conclusão: 12 regras para a vida é mais do que um simples manual de conduta. É um convite para uma transformação pessoal profunda. Ao longo do livro, Jordan Peterson enfatiza a importância de assumir a responsabilidade por sua vida, de ser honesto consigo mesmo e com os outros, e de enfrentar os desafios da existência com coragem e determinação. Ele argumenta que, ao colocar ordem no caos que nos cerca e buscar o que é significativo em vez de conveniente, podemos viver com mais propósito e resiliência. As 12 regras de Peterson nos lembram que, embora o mundo possa ser caótico e o sofrimento seja inevitável, nós temos o poder de influenciar nosso destino ao agir com integridade e sabedoria. Desde manter uma postura física e emocional ereta, até encontrar momentos de paz e beleza em meio ao sofrimento, cada regra oferece ferramentas práticas para navegar nas complexidades da vida. Em essência, o livro nos ensina que a busca por significado, a aceitação das responsabilidades e a honestidade com a verdade são os pilares de uma vida bem vivida. Ao seguir essas regras, somos encorajados a nos tornar versões melhores de nós mesmos e a contribuir de maneira positiva para o mundo ao nosso redor. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Ouça outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual. E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui em nosso canal. Até a próxima!